Chegamos nesse próximo exemplo, né? Seja ômega, esse conjunto aí finito, seja ômega, esse conjunto finito, e é um espaço amostral equiprovável. O que significa dizer que é um espaço amostral equiprovável? Que a probabilidade de cada evento unitário é igual. Lembra que a gente comentou a respeito disso na hora que comentamos sobre a frequência relativa no experimento da moeda lá, né? Então, ser um espaço amostral equiprovável é que a probabilidade de cada evento unitário é igual, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a probabilidade de sair o A1, o evento unitário A1, é igual à probabilidade de sair o evento unitário A2, que é igual à probabilidade de sair o evento unitário A3, você segue isso aqui também vai ser igual à probabilidade de sair o AK. Todas são iguais, tá? Então, ser provável é isso. Considere o evento A de ômega formado por R elementos, com R menor ou igual que K. Vamos determinar a probabilidade de A, tá? Então, esse evento A ele tem R elementos, tá? Eu posso supor aqui, sem perda de generalidade, que esse A é formado pelos R primeiros, tá? Já que é equiprovável, a probabilidade de cada evento unitário não muda. Então, eu vou supor aqui, sem perda de generalidade, isso. Que o A vai do 1, o evento A tem o A1, tem o A2, você continua até o AR. Tá? Note que esse R ele não pode superar o K. Tá? Ele não pode ser maior do que a quantidade de elementos que o espaço amostral ômega. Né? A gente está com um evento de ômega e como a definição de evento de um espaço amostral ômega, ele é um subconjunto de ômega. Então, ele não pode ter mais elementos do que ômega. É por isso que eu coloco essa notação que o R é menor ou igual que K. Então, como é que a gente determina a probabilidade de A? A probabilidade de A será igual. Probabilidade de A vai ser a probabilidade de cada evento unitário desse, né? A probabilidade de sair o A1 mais a probabilidade de sair o A2. Você continua até a probabilidade de sair o AR, o evento unitário AR. R. Beleza? Mas como a gente está trabalhando com um espaço amostral equiprovável, significa que a probabilidade de sair cada evento unitário é igual, né? Observe, para os K elementos aqui, se a probabilidade de cada um deles é igual, e são K elementos, lembrando que a soma de todos eles tem que dar 1, como eles são iguais, por ser improvável, então a probabilidade de cada um deles é 1 sobre K. Uma vez que você somar 1 sobre K mais 1 sobre K, a soma de todos eles, dos K elementos, 1 sobre K mais 1 sobre K, K fatores, né, K parcelas, na verdade, essa soma dá igual a 1. Tá? Então, a probabilidade de cada evento unitário desse é 1 sobre K. Pois bem, então, a gente chega aqui, nessa primeira probabilidade, a gente vê que ela é 1 sobre K, conforme acabei de mencionar. Essa daqui também é 1 sobre K, mas essa daqui, você continua nesse processo da soma até chegar nessa Résima, né? Essa Résima parcela. Aqui também dá 1 sobre K. Observe, aqui a gente tem quantas parcelas? 1, 2, vai até a R, né? Temos R parcelas, né? Então, quando a gente soma 1 sobre K mais 1 sobre K, R vezes, isso aqui vai dar igual a R vezes 1 sobre K, já que são R parcelas. Então, isso aqui dá R vezes 1 dá R sobre K. R sobre K é a resposta. Essa é uma resposta, no mínimo, curiosa e vai motivar a definição que eu vou dar aqui embaixo. Ó. R sobre K. O que é o R? Vocês concordam que o R é a quantidade de elementos do meu evento A dividido por K? O que é o K? A quantidade de elementos do espaço amostral ômega. Lembra? Ômega tem K elementos.
Então, esse exemplo motiva a definição que a gente vai dar agora para espaços amostrais equiprováveis, que diz que a probabilidade de um evento A é igual ao número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Vejamos a definição. Seja ômega um espaço amostral equiprovável e finito, né, com N elementos, como vocês estão vendo, considere o evento A de ômega. Definimos, então, probabilidade de A. Como é que eu calculo a probabilidade desse evento A? Probabilidade de A será o número de casos favoráveis, a gente vai chamar de número de casos favoráveis exatamente a quantidade de elementos do conjunto A. Então, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, o número de casos possíveis é o número de elementos do espaço amostral, ômega, tá bom? Então, é assim que a gente calcula a probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. Conta o número de elementos do evento que você está querendo calcular, o evento A, e divide pelo número de elementos do espaço amostral ômega. Então, é muito comum também você ver na literatura essa definição. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá bom? De posse dessa definição, a gente chega em algumas propriedades que são consequências imediatas da definição que a gente acabou de dar. Em alguns livros, você pode ver essas definições, as 4 primeiras, pelo menos, como as 4 primeiras ou as 3 primeiras já é suficiente, eu acredito, como um axioma, né, que não precisa ser demonstrado. Mas a gente pode fazer a demonstração aqui, dar a ideia da demonstração de cada uma delas aqui. As seguintes propriedades são consequências imediatas da definição, como a gente mencionou. Primeira propriedade, a probabilidade do evento certo é 1. A probabilidade de ômega, que é o evento certo, essa probabilidade dá 1. Segunda propriedade, a probabilidade do evento vazio é 0. A gente vai comentar a respeito de cada uma delas separadamente, tá? Para todo evento A, a probabilidade de A é sempre maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Ou seja, ela mora nesse intervalo fechado de 0 a 1. Tá? Não pode ter probabilidade negativa e não pode ter probabilidade maior que 1. Se A interseção com B é vazio, ou seja, se A e B são eventos mutuamente exclusivos, ou ainda A e B são disjuntos, né? Eles não têm elementos em comum, então a probabilidade da união, A união B, é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Esse é um caso particular, né, da união, da probabilidade da união, porque os eventos são mutuamente exclusivos, né? O conjunto A e B são disjuntos. Mas a gente depois vai ver o caso geral, como é que calcula a probabilidade de A união B, quando eu não sei necessariamente se a interseção é vazia ou não. E a quinta propriedade, bem interessante também, a gente vai ver mais adiante alguns exercícios que a gente precisa utilizar ela, né? A probabilidade do complementar de A é igual a 1 menos a probabilidade de A. A gente consegue fazer essa demonstração aqui também, tá? Então, são essas 5 propriedades que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje. Vamos começar mostrando por que a probabilidade a primeira, né? Por que a probabilidade de ômega ela dá igual a 1, tá? Bom, você pode... Aqui a gente está trabalhando com espaços amostrais equiprováveis, mas essa relação aqui é válida independente disso, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Por que a probabilidade de ômega dá 1? Pela definição que a gente viu agora, isso aqui, por definição, será o número de elementos de ômega, que é o evento que eu estou calculando, dividido... Você pode usar a anotação também, se quiser, colocando um parênteses aqui, tá, pessoal? Tanto faz. Número de elementos de ômega dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é ômega. Ora, aqui vai, se eu tiver n elementos, eu vou ter n dividido por n, né? Por isso que essa divisão dá 1. O número de elementos de ômega é igual ao número de elementos de ômega. Então, quando eu fizer essa divisão, a resposta dá 1. Segunda proposição aí, a segunda proposição que a gente viu lá. A segunda propriedade, né, que a gente viu na proposição. A probabilidade do vazio é 0. Essa aqui é bem tranquila, né? Por que a probabilidade do vazio é 0? A gente segue a definição. Probabilidade do vazio. Como é que a gente calcula? Número de elementos desse evento, então vazio, dividido pelo número de elementos do espaço ômega.
Vou dizer que o ômega tem elementos aqui, tá? Então, o número de elementos do vazio é zero. No conjunto vazio não tem nenhum elemento, dividido pelo número de ômega, de elementos de ômega, que eu vou chamar aqui de N, tá? Isso aqui vai dar zero dividido por N. A gente está supondo, claro, que o espaço amostral ômega tem algum elemento, tá? Não faz sentido nisso. Então, você divide zero por N, vai dar zero. Vamos para a próxima. Terceira propriedade lá da proposição que a gente viu. Para todo evento A, a probabilidade desse evento A ele é maior ou igual que zero e menor ou igual que 1. É claro, se o A for o evento vazio, a gente sabe que a probabilidade de A dá zero. A gente já viu isso agora há pouco. Se o A for o ômega, a gente já sabe que a probabilidade desse A vai dar 1. A gente já viu que a probabilidade de ômega é 1. Então, eu só preciso observar agora se o A não for vazio, nem for igual ao ômega, tá? Eu preciso só olhar nesse caso. Se o A não for vazio e não for o ômega, o que é que acontece? Quero mostrar que a probabilidade desse evento A, então, vai ser maior que zero e menor que 1. Estritamente, né? Maior que zero, está estrito ali no meio, né? Maior que zero e menor que 1. Bom, se o A não for vazio e não for o ômega, o que é que acontece? A gente sabe que... Deixa eu olhar aqui uma relação boa da gente fazer. A gente sabe que o número de elementos do vazio, a gente sabe isso, né? O número de elementos do vazio é menor que o número de elementos de A, já que o A não é o vazio, né? E claro, como o A não é o ômega, eu estou supondo aqui, tá, pessoal, nesse caso que o A não é o vazio e não é o ômega, porque os casos particulares a gente já analisou no item 1 e 2. Então, o que é que acontece? O número de elementos de A é maior que o número de elementos de vazio, do vazio, né? E, claro, o número de elementos de A vai ser menor que o número de elementos de ômega, já que ele não é o ômega todo. Beleza? Então, a gente tem essa relação. O que é que eu vou fazer? Nessa inequação simultânea, eu vou dividir cada membro pelo número de elementos de ômega. Tá? Eu vou dividir aqui. Você pode fazer essa divisão pelo mesmo valor em cada um dos membros, tá? Isso não muda a cadeia de desigualdade. Então, isso aqui vai ser... Eu vou dividir pelo número de elementos de ômega aqui. Vou dividir pelo número de elementos de ômega aqui. E dividir pelo número de elementos de ômega aqui. Beleza? Quando você calcula o número de elementos do vazio e divide pelo número de elementos de ômega, a gente já fez essa continha, isso aqui vai dar zero, né? Porque no vazio tem zero elementos. Menor que isso aqui, por definição, é a probabilidade de A. Isso aqui dá 1, né? Então, a gente viu que o A é maior que zero e menor que 1. E por que a gente tem igualdade mesmo? Menor ou igual e menor ou igual nos dois casos aqui. Por quê? Porque se o A for vazio, a probabilidade dá zero. E se o A for o ômega, a probabilidade dá 1. É por isso que nessa inequação, nessa desigualdade, né, a gente ganha um menor ou igual. Tá bom? Porque pode acontecer esses casos. E essa é a terceira propriedade. Vejamos a próxima. Isso aqui é bem legal também. Se a interseção com B é vazia, ou seja, o A e B são eventos mutuamente exclusivos, então a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Deixa eu motivar isso geometricamente logo, né? Deixa eu fazer aqui o meu espaço amostral ômega. E vou fazer aqui o conjunto A. E eu vou fazer o conjunto B. Eles são disjuntos, né? Então, eles não têm elementos em comum. Então, eles estão separadinhos, né? Não tem elemento em comum. O A e o B são disjuntos, são mutuamente exclusivos. Né? Vocês concordam que, por definição, a probabilidade de A união B, por definição, isso aqui é o número de elementos da união, de A união B, dividido pelo número de elementos de ômega, né? Assim é a definição? Número de elementos de ômega.
Beleza. Só que qual é o número de elementos de A? Como A e B, isso aqui é importante que eles sejam conjuntos disjuntos, né? Como A e B são disjuntos, eles não têm elementos em comum. Então, quando eu estou contando, veja se vocês concordam, quando eu estou contando o número de elementos de A unido com B, como eles são disjuntos, vocês concordam que isso é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Né? Você conta o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Isso só acontece porque A e B não têm elementos em comum, tá? Se a interseção não for vazia, a gente vai ver o que acontece mais adiante no curso. Mais à frente eu vou comentar a respeito desse caso. Então, eu posso trocar esse número de elementos de A união B por essa soma. Número de elementos de A mais o número de elementos de B. Tudo isso dividido pelo número de elementos de ômega. Tá, e aqui eu separo nessa divisão. Eu faço o número de elementos, isso é a mesma coisa que o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de ômega, tá? Mais o número de elementos de B dividido pelo número de elementos de ômega. Isso é válido, né? Posso fazer isso aqui, né? Já que na soma de frações com denominador igual, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então, isso eu posso separar desse jeito. E, claro, por definição, esse primeiro aqui é o que a gente chamou de probabilidade de A, e o segundo é a probabilidade de B, mostrando, então, essa igualdade. Mais uma das propriedades, tá? E chegamos na quinta e última, né? Essa aqui, para todo evento a probabilidade de A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A. Deixa eu dar outra motivação aqui, geométrica. Escrever o ômega. Eu vou escrever aqui o espaço, o evento A, né? E o complementar de A é o que falta em A para ele ser o todo, né? Então, se esse lado da esquerda é o A, o complementar é o que falta para ele ser o ômega completo, né? São os elementos que não estão em A, né? Os elementos de A complementar. A gente sabe que esses dois eventos, eles são disjuntos, né? A gente já tinha comentado a respeito disso. Acho que já tínhamos comentado logo no começo do curso, né? A interseção com A complementar é vazia, eles não têm elementos em comum, porque, por definição, um elemento pertence ao A complementar quando ele não pertence a A. Então, esse conjunto essa interseção é vazia. São eventos mutuamente exclusivos, né? Conjuntos disjuntos. E a gente sabe também que a união de A com o complementar dá exatamente o ômega. Tá? Quando eu uno esses dois, dá exatamente o ômega. Pois bem, então eu vou utilizar a propriedade 4 para mostrar essa relação. Probabilidade de A, união com A complementar. Isso é, a gente acabou de ver a definição dessa probabilidade. Como esses conjuntos são disjuntos, né? Como esses eventos são mutuamente exclusivos, isso aqui dá a probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar. Porque eles são disjuntos, tá? Isso só vale porque eles são disjuntos, tá? Mas, como eu disse para vocês, a união de A com o complementar dá o ômega. Então, eu vou substituir isso aqui pelo ômega. Então, isso é a probabilidade de ômega igual a probabilidade de A mais a probabilidade do A complementar. Pela primeira relação, acho que foi a primeira que a gente mostrou, a probabilidade de ômega é 1. Então, você troca isso aqui por 1. 1 igual a probabilidade de A mais a probabilidade do A complementar. E aí acabou, né? A gente já chega nessa relação, basta passar esse cara aqui para o primeiro membro. Tá? Então, fica provado essa relaçãozinha interessante. A gente vai fazer um exemplo utilizando ela e nessa aula de hoje, mas mais adiante eu vou mostrar uns exemplos mais interessantes que
são exemplos em que a gente precisa utilizar isso para poder resolver o problema muito mais facilmente, tá? Eu vou guardar isso mais para frente.